Imagine ser arrancado de tudo o que conhece, expulso da família, forçado a deixar o dormitório e a reconstruir a vida do zero em um mundo que parece ter virado as costas para você. Essa é a realidade do nosso protagonista, que acorda no corpo de um violão de terceira categoria de seu jogo favorito, sem nenhuma escolha a não ser sobreviver. Com coragem e determinação, ele enfrenta os desafios de um novo ambiente, desenvolvendo habilidades e aprendendo a se adaptar em uma academia de magia onde todos parecem estar contra ele. A história começa com o protagonista explicando sua situação atual. Ele foi expulso de sua família por causar problemas. Ao observar a carta de expulsão, ele se sente ridicularizado pelo destino. Para piorar, logo em seguida, ele é expulso do dormitório. Diante dessa situação, as pessoas o desprezam, afirmando que ele pode nem voltar no próximo semestre. Ele se sente injustiçado, afinal, ele não é o verdadeiro Ed Rotaylor. Ed Rotaylor é apenas um vilão de terceira categoria. Resmungando sobre sua situação, o protagonista explica que não é o Ed de verdade. Ele entrou no jogo ambientado na escola de magia Sylvania Academy, do seu jogo favorito, o espadachim fracassado de Sylvania. Desapontado, ele explica que normalmente, quem entra em jogos assim é o filho primogênito de um Shaebol, um jovem mestre de clã, um valentão genial ou até um caçador de nível SSS. Mas ele se tornou um vilão de terceira categoria, alguém que é expulso logo no início do jogo. O protagonista, agora habitando o corpo de Ed, se sente ainda mais injustiçado. Ele não tinha grandes ambições em sua vida anterior, e agora precisa lidar com essa nova realidade. As pessoas ao redor o escutam reclamar e acham que ele não tem vergonha nenhuma. Que desavergonhado! O protagonista, então, explica o porquê de ser tão ruim estar no corpo de Ed Rotaylor. As estatísticas dele são piores que as de um simples NPC fazendeiro. Ed está estudando em uma faculdade de magia, mas seu intelecto está abaixo da média. Ele não se surpreende, pois sabia que Ed era um vilão de terceira categoria, que aparecia apenas no primeiro cenário. Ele mal se lembrava do personagem até vê-lo nos créditos finais do jogo, onde Ed acabava como um mendigo. Isso deixou ainda mais desanimado. Por que eu tinha que possuir esse corpo? Ele se pergunta. Determinando-se, o protagonista promete que vai dar um jeito em sua vida. A Sylvania Academy é explicada como mais do que uma escola, é quase uma cidade inteira, com toda a montanha Arken servindo de sede. Tentando escapar dos olhares julgadores, ele caminha por 12 horas até uma floresta. Durante esse tempo, ele reflete sobre sua situação atual. Mesmo sendo expulso da família, ele ainda não foi expulso da escola. E isso é extremamente importante, pois a Sylvania Academy é uma academia de primeira linha. Se ele conseguir se formar, terá um futuro garantido. Como o jogo se passa na academia, ele pretende usar todas as informações que conhece. Se conseguir se formar, poderá viver uma vida confortável, talvez até melhor que a anterior. Seu objetivo principal é se formar. Mas há um problema: as mensalidades são altíssimas. O semestre que está prestes a começar já está pago, mas ele precisará lutar para ganhar uma bolsa no próximo semestre. Dada a situação de Ed, ele duvida de sua capacidade, deixando a preocupação com as mensalidades de lado. Ele começa a pensar no que precisa para sobreviver. Ao abrir suas malas, ele se pergunta como não acabar como um mendigo na semana seguinte. Ele verifica que tem roupas suficientes, mas agora precisa se concentrar em comida e abrigo, sem ter para onde ir. Ele se sente um pouco aliviado ao encontrar uma fonte de água próxima. Ele começa a se organizar antes do início das aulas, faltando apenas 10 dias. Usando sua habilidade lâmina de vento, ele corta troncos de árvores e fica aliviado por ainda conseguir usar magia. Depois de cortar 15 troncos, ele fica exausto e com muita fome. Reclamando de fome, ele se lembra do que seu avô lhe contava. Quando as colheitas eram ruins, nas montanhas, seu avô comia cascas de árvores. Com sua magia, Ed ferve a casca de árvore. Qualquer coisa combustível é bom pra mim. Se não olhar de perto, parece peito de frango. Duvido. Ele come e passa mal por 2 dias. Completamente acabado, ele jura ódio ao seu avô. Depois de passar fome e vomitar por 2 dias, Ed conclui que madeira só serve para construção. Com muito esforço, ele tenta erguer os troncos que usaria como apoio para seu abrigo, falhando miseravelmente na primeira tentativa, mas ele não desiste. Na segunda tentativa, ele consegue. Sem escolhas, Ed usa as roupas que tem como colchão, afirmando que não vai conseguir dormir no chão. Após mais um dia de trabalho, uma notificação aparece. Ed aumentou sua proficiência em artesanato. Novo projeto concluído. Abrigo básico de madeira. Um abrigo simples onde ele pode descansar. É bruto e pobre. Sem manutenção constante, perderá sua utilidade em breve. Dificuldade: 1 estrela.
informa o sistema. Logo aparecem os detalhes da habilidade. Ed fica surpreso ao perceber que tem mais habilidade manual do que com magia. E, no momento, essas habilidades são exatamente o que ele precisa. Ed faz um arpão simples. Vamos pescar uma coisa adequada para comer. 2 dias de estômago vazio. Excesso de trabalho físico. Eu definitivamente não deveria ser capaz de me mover. Concordo. Mesmo assim, deve ser o desespero que me mantém em movimento. Deve ser mesmo. Conseguindo alguns peixes, Ed usa sua magia para grelhar peixes. Enquanto tenta comer, reflete que só precisa sobreviver dessa forma por mais uma semana. Se conseguir, poderá se concentrar em passar pela escola sem grandes problemas. Mas, de repente, alguém aparece. Você. Puxa vida, só porque não tem casa. Deixe o cara comer. De todos os personagens principais, Ed nunca esperava encontrar ela ali. Ed tem um flashback do momento em que foi expulso por ninguém menos que a princesa Phoenia, a pessoa que o expulsou dos dormitórios. O prota começa explicando que Ed Rotailor é um vilão que aparece no início do jogo. Usando seu status de nobre, ele tenta conquistar a amiga de infância do protagonista, mas acaba sendo punido. Com um coração vingativo, Ed manipula o vestibular do protagonista para a Sylvania Academy, mas é pego em flagrante por uma pessoa que estava disfarçando sua verdadeira identidade. Essa pessoa é Phoenia Elias Cruel, a terceira princesa do Império Cruel. A princesa, usando sua habilidade especial, percebe imediatamente que Ed estava mentindo. Ele tenta inventar desculpas, mas todas as suas mentiras são desmascaradas pelo Insight, a habilidade da princesa. Como resultado, ele é expulso e passa a ser odiado por todos na academia. Phoenia pergunta o que Ed ainda faz ali. Em seus pensamentos, o prota menciona que Ed ousou tocar em alguém que não devia. Incrédula, a princesa questiona como ele ainda não foi expulso da academia. Ed explica que ainda é um estudante da academia, mas que já foi expulso dos dormitórios. A princesa, com desgosto, ordena que ele vá embora, afirmando que não suporta ver uma pessoa tão sem vergonha como ele. Ela também diz que vai entrar em contato com o departamento acadêmico e solicitar pessoalmente sua expulsão. Enquanto a princesa o julgava, Ed, distraído, estava mais preocupado com seus peixes queimando. Analisando a situação, Ed percebe que, embora a comida seja um problema, ele enfrenta uma crise de vida muito maior. A princesa tem o poder de expulsá-lo de verdade. Ed decide agir. Ele percebe que a princesa está sem sua escolta. A princesa, se posicionando com firmeza, avisa que, se ele tentar ameaçá-la, vai se arrepender. Ed rapidamente corrige a princesa, explicando que não está tentando ameaçá-la, mas apenas agradecer. Surpresa com suas palavras, a princesa usa sua habilidade novamente e percebe que Ed está dizendo a verdade, o que a deixa ainda mais surpresa. Ed nota a expressão surpresa da princesa. Revela que a família Rotailor, a qual Ed pertence, é famosa e influente. No entanto, eles usam seu nome para explorar os cidadãos e realizar experimentos humanos em busca da imortalidade. Para o protagonista, a família Rotailor é um lixo destinado à destruição. Muitos membros da família serão presos ou executados. Mas Ed já foi desertado. Uma notificação aparece. O peixe está queimado e não pode mais ser consumido. Ed pensa que é melhor passar fome e frio do que morrer. No longo prazo, isso é vantajoso. Mas ele precisa convencer a princesa sem mentir, ou será expulso. Ed se pergunta por que a princesa está ali. Então, ele se lembra de algo. Ed afirma que a princesa está ali para completar o teste de nivelamento de classe. Um desafio supervisionado pelo professor Glass. Esse teste consiste em encontrar pérolas mágicas escondidas na floresta. Ed explica que o teste do professor Glass é conhecido por ser um pouco perverso, sendo uma nobre princesa. Ed conclui que ela almeja entrar na melhor turma, a turma A. A princesa, no entanto, interpreta as palavras de Ed como uma tentativa de bajulação e decide que deve solicitar sua expulsão o mais rápido possível. Chamando a atenção da princesa, Ed diz que, sem a ajuda dele, ela nunca conseguirá entrar na turma A confiante. Ele desafia: se eu estiver mentindo, pode me expulsar. Ed revela a localização do item que a princesa estava procurando. A princesa chega ao local e encontra uma esfera mágica. Ela se lembra que, 3 dias atrás, Ed era um mentiroso e charlatão. Mas agora, vendo seu estado lamentável, algo mudou. De volta à academia, o professor Glass anuncia o fim do teste e pede que os alunos mostrem as pérolas que encontraram. Todos vocês começarão na classe F. É explicado que a intenção do examinador era fundamental nesse teste. Não se tratava apenas de encontrar qualquer pérola mágica. O professor Glass revela que aqueles que encontraram pérolas com baixo poder mágico são os únicos que conseguirão entrar na turma A. Somente 3 alunos conseguiram esse feito: Zix, Loretel e, dramaticamente, o professor revela, apontando na direção da princesa. O professor anuncia que agora ela está no topo da classe devido a esse feito.
Enquanto isso, Ed reclamava do estado de sua comida queimada e lamentava não ter forças para usar sua lança. Ele então constrói uma vara de pesca improvisada. A história da princesa é revelada um pouco mais. Desde jovem, Foenia conseguia enxergar através da bajulação e do engano, aprimorando sua visão e desenvolvendo a habilidade insight. Ninguém conseguia enganá-la. Por isso, Ed decidiu dar a ela informações autênticas. Mas isso levava a outro problema. O motivo pelo qual a princesa foi apelidada de Princesa do Amor. Ela foi reprovada no teste de nivelamento, caindo para a classe F, o que começou a moldar seu caráter. No entanto, se Foenia, que exerce grande influência no cenário inicial, conseguisse encontrar a Pérola Dourada e entrar na classe A, o rumo da história mudaria. Ed refletia que, mesmo que conseguisse evitar ser expulso, as informações que possuía se tornariam inúteis. Ainda assim, ele mantinha a esperança de que o futuro poderia ser diferente. Enquanto isso, o professor anunciava o nome da primeira colocada da turma A, Lucy Mairil. A cena muda para a princesa, que reflete sobre o fato de Ed não ter mentido. Ele realmente a guiou até uma pérola. É explicado que a princesa escondia sua identidade para evitar tratamento especial. Ela quer provar seu valor por mérito próprio. Só de ver a pérola, ela sabia que teria o melhor resultado no teste. No entanto, ela decidiu não aceitá-la. O título de Princesa do Amor, que ela receberia no futuro, não era uma habilidade ou atributo, mas um caminho que ela escolheu trilhar por justiça. Ed, porém, havia lançado uma isca. Você nunca será capaz de entrar na turma A. Se minhas palavras forem mentira, pode me expulsar. Se era verdade ou mentira, não importava. A princesa sempre podia discernir a verdade. Mesmo que Ed realmente acreditasse que a princesa falharia no teste, ela estava confiante de que teria sucesso e esfregaria isso na cara dele. Mas Ed não mentiu. Como resultado, a princesa não conseguiu entrar na turma A. Agora, ela não conseguia mais ignorá-lo. Furiosa, prometeu manter Ed sob vigilância. Enquanto isso, Ed finalmente consegue pegar um peixe. Conseguiu um. Dias depois, Ed corre para não se atrasar. Ofegante, ele chega na academia. Dentro da academia, uma voz anuncia a abertura oficial da escola, dando boas-vindas a todos. Os estudantes são incentivados a aproveitar a comida enquanto escutam o discurso de boas-vindas. Ed percebe os sussurros dos colegas, que ainda o menosprezam, mas ele só aproveita a comida, lembrando-se de seu principal objetivo, se formar. As pessoas continuam a sussurrar, e uma colega percebe que Ed parece uma pessoa diferente. Após as boas-vindas, Ed logo é chamado para a reitoria. Desanimado, revela que quase foi expulso e não esperava que a princesa falasse sobre ele. Ele acha hilário o jeito que o velho se dirigiu a ele, sorrindo como se fossem boas notícias. Sentindo-se ameaçado, Ed decide tomar cuidado para que a história não fuja do original. Mudando de cena, Ed aprimora suas habilidades para a sobrevivência, além de um treinamento mágico apropriado para um aluno da faculdade de magia. Para aproveitar ao máximo essa combinação, não há arma melhor do que um arco. À medida que suas habilidades se tornam mais proficientes, ele consegue criar flechas de boa qualidade, mas ainda enfrenta dificuldades para lançar fórmulas espirituais ou mágicas nelas. Lembra que suas habilidades espirituais estão longe de seu alcance, mas, nesse instante, avista alguém. Seu nome é Jenica Failover, aluna do 2º ano e a melhor da turma A. Uma verdadeira gênio espiritual. Ela o nota. Então, você é o cara engraçado de quem Mérida estava falando? Na velocidade da luz, ela alcança Ed e se apresenta. Ele se pergunta como ela conseguiu chegar até ali tão rápido. Quando você chegou aqui? Ela questiona se ele está surpreso por ela saber quem ele é. Jenica explica que aquela floresta é o território de Merilda, um espírito de alto nível que fala muito sobre Ed. Surpreso com a revelação, Ed ouve enquanto Jenica continua. Merilda é um pouco intrometida, então sabe de tudo o que acontece por aqui. É óbvio que ela também saberia sobre um visitante indesejado. Visitante indesejado, pensa Ed, lembrando que cortou muitas árvores e matou muitos animais. Jenica o tranquiliza, dizendo que isso faz parte da ordem natural da natureza e que Merilda não se incomoda com coisas assim. Sem jeito, Ed responde que até mesmo um lobo selvagem pode ter um coração terno. Jenica fica surpresa com a afirmação e considera isso inesperado. Ela decide mostrar um espírito que ela firmou um contrato um dia antes e questiona se não é fofo. Ed se pergunta se é um espírito e reflete se pode ser amigo de Jenica, decidindo deixar seus pensamentos de lado. Ele menciona que não consegue ver espíritos. Jenica fica surpresa e Ed se despede, afirmando que está ali apenas pela comida. Em seus pensamentos, Ed conclui que deve seguir o enredo original, pois assim poderá obter vantagens com as informações. Ed menciona que a Jenica é alguém que tem uma importância significativa no enredo original. Ela é alguém que ele nunca deve se aproximar. Vendo Ed ir, Jenica fica uma expressão sombria e lembra o que Ed disse sobre a lobo. Até mesmo um lobo selvagem pode ter um coração terno.
Acariciando o lobo, ela conclui que foi do jeito que ela disse. Ed realmente é um cara fascinante. Não importa quanto ela pensava sobre o assunto, ele realmente não conseguia ver o lobo, deixando ela ainda mais curiosa. Jenica também se sente incomodada por ele ter apenas respondido sim e se pergunta o que isso poderia significar. Ela acredita que vão se encontrar novamente e que, a partir de agora, poderá descobrir mais sobre ele. Normalmente, a distância entre o abrigo e a área estudantil não é nada próxima. Ed, que costuma sair de madrugada e ainda assim não chega a tempo, percebe que apenas por ir à escola está melhorando suas estatísticas. Se quiser ganhar a bolsa, terá que estudar mais. No caminho para casa, ele também deve lavar suas roupas para o uso diário. Será que secarão a tempo? Pergunta-se. Mas ele não para por aí. Precisa verificar se tem lenha, água e carne seca suficientes para o almoço do dia seguinte. A carne parece suspeita. Pensa. O que mais o incomoda, no entanto, é Jenica espiando. Ele a pergunta até quando ela vai continuar assim. Surpresa por ele ter notado, Jenica se mostra intrigada. Ed, um pouco irritado, diz que seria mais estranho se não notasse. Você sabe quem eu sou? Tentando intimidá-la. Jenica responde que esse é o julgamento de outras pessoas e que ela ainda não o conhece bem. Ed se lembra que Jenica sempre foi assim. Podia parecer ingênua e idiota por fora, mas tinha uma mente independente. Porém, sabendo que está reservado para ela no futuro, simplesmente não consegue responder com um sorriso no rosto, pois Jenica é a voz do primeiro ato. Ed não queria ir longe, mas é necessário afastá-la. Ele pergunta se pode pedir um favor. Jenica, curiosa, ouve enquanto ele pede dinheiro a ela. Deixando-a completamente paralisada, Ed tenta explicar que está apenas pegando emprestado e pergunta quanto ela tem. Explica que Jenica ganha a bolsa por ser a melhor da turma, e sua origem é tão pobre que, sem a bolsa, não conseguiria se matricular ou avançar na escola. Filha de uma pequena fazendeira, a fraqueza de Jenica é o dinheiro. Completamente arrasada, ela se desculpa, e Ed sente que a tirou do jogo. Jenica eliminada. 3 dias depois, Ed não se sente bem com o que fez, mas decide não se envolver mais com personagens importantes. Ele percebe que precisa ter mais cuidado para que a história não se desvie do original. Ao chegar em seu abrigo, fica surpreso com o que encontra. Em termos de importância, ela é mais relevante que Jenica, a rara gênio e a personagem mais poderosa da obra, Lucy Mayril. Enquanto ela desperta, Ed se pergunta o que ela está fazendo ali. A garota, meio sonolenta, diz que ele é muito barulhento. O que eu fiz? Pergunta Ed. Lucy responde que não estava falando dele, mas do lobo do tamanho de uma casa que ainda estava lá fora, pedindo para que um dia ele salve Jenica. Mesmo que Lucy lhe dissesse isso, Ed não enxergava nada com os próprios olhos. Ele pensava que já havia se livrado de Jenica e se perguntava por que Lucy estava ali, ainda sonolenta. Ela tenta falar algo e acaba adormecendo. Ed, irritado, grita para que ela não volte a dormir. Ele se lembra de que Lucy tem a habilidade de saltar como um canguru, mesmo sendo pequena. Seu alcance é igual ao de um gato de rua, tanto em uma torre de relógio quanto em um telhado. Ela sempre encontra um lugar ensolarado para cochilar. Lucy podia ir aonde quisesse. Ed percebe que o acampamento é perfeito para ela. Localizado ao norte, no coração de uma floresta onde ninguém vai, o local tem acesso difícil, uma brisa fresca e o som de um riacho correndo. Eu mereço, ele pensa. No dia seguinte, Ed conclui que precisa fazer algo quanto antes. Lucy, enquanto dormia, lança feitiços avançados e flutua no ar. Ed se preocupa. Se ela ficar por ali, é só uma questão de tempo até a história original ser distorcida. Enquanto isso, Ed prepara armadilhas para pequenos animais, aprimorando suas habilidades com artesanato. Lucy se aproxima e pergunta se pode comer a carne seca. Ed responde que não, mas ela pega mesmo assim e comenta que o gosto é ótimo. Frustrado, ele percebe que eles nunca conseguirão se entender. Lucy já foi embora 2 vezes, mas ele sabe que voltará novamente. Ele conclui que deve fazer algo a respeito urgentemente. Dentre todas as armadilhas que ele conhece, não há nenhuma que pode vencer Lucy. Não tinha como vencê-la mais. Ed, então, lembra de algo e diz a ela que as empregadas do Castelo Arfeliz estão à sua procura. Lucy fica chocada. Afirma ter se lembrado de algo urgente e se despede de Ed. Aliviado, ele pensa que finalmente se livrou dela, pois sabia que Lucy odeia suas empregadas do dormitório. Ele sabia que elas cuidavam dela como se fossem mães. Embora Lucy fugisse delas todos os dias, bora trabalhar. Ed fica aliviado e se pergunta se isso não ia levar a nada. No entanto, Ed esquece completamente do treinamento de combate conjunto. Esse treinamento é uma simulação de combate individual, em que se minimiza a letalidade ao máximo.
Os estudantes usam armas falsas, e até os alunos do departamento de magia têm permissão apenas para magias elementares básicas. Os estudantes de alquimia também são proibidos de usar poções ou feitiços poderosos, seguindo as chaves sorteadas aleatoriamente, que misturam diferentes anos. Naquele dia, todos os personagens importantes estariam presentes. A benevolente princesa Foenia, filha de ouro Loretel, a lança crescente Jixu, a feiticeira espiritual Genica, a preguiçosa Lucy, claro, o protagonista Taylor, o espadachim fracassado, Ed, ansioso, aguardava especialmente a luta de Taylor. O protagonista, Ed, sabia os resultados dos outros combates, pois os vencedores sempre foram os alunos do primeiro ano, o mesmo ano de Taylor. De repente, Genica o cumprimenta, e Ed fica surpreso, pois, apesar do constrangimento da última vez, ela parecia feliz ao vê-lo. Animada, ela comenta que a lista dos duelos já foi divulgada. Ela mostra a lista para Ed, mas ele parece desinteressado. Genica o questiona se ele não quer saber contra quem irá lutar, e Ed lembra que, na história original, ele já teria sido expulso. De jeito nenhum. Para sua surpresa, seu adversário seria a própria princesa. Enquanto ele processava essa informação, o nome de Lucy Taylor foi anunciado para o próximo duelo, o que chamou sua atenção. Bora, Taylor, eu irei performar o melhor das minhas habilidades. Ed deixa suas preocupações de lado e decide prestar atenção na luta de Taylor. Embora fosse de um mundo além da tela, ele viveu como Taylor por muito tempo, desde finais ruins, miseráveis, em vão, até mesmo finas verdade que deixaram impressões incríveis e furadores. Ele completou essa jornada inúmeras vezes. E entre as inúmeras vezes, não havia uma única que não fosse árdua e difícil. Ed ainda torce por Taylor. Voltam a chamar por Lucy, pois ela está demorando se apresentar. Ed, preocupado, se pergunta onde ela se meteu achando ela. Ed tenta acordá-la. Se a luta for cancelada será um grande problema. Esse é um episódio importante, em que Taylor empunha uma espada pela primeira vez. Pensa Ed, irritado. Ele acorda Lucy, que, com fome, pergunta se ele tem carne seca. Ed grita para que ela termine o duelo primeiro. Tá bom, tô indo. É explicado que o protagonista deste mundo nasceu para ser um espadachim, mas nunca havia segurado uma espada. Ainda assim, ao desferir seu primeiro golpe, ele corta o feitiço de Lucy, pegando-a desprevenida. Lucy, surpresa, tenta revidar com um relâmpago, uma magia de nível intermediário. Embora Taylor seja dominado pelo feitiço, Lucy é desqualificada por usá-lo, e Taylor é declarado vencedor, dando o privilégio de ser o primeiro a derrotar Lucy. Todo emocionado, Ed considera a cena lendária. Logo em seguida, anuncia-se o início da próxima partida. Taylor ataca primeiro, mas é lançado longe por um feitiço. Todos ficam surpresos com o fim rápido do duelo e afirmam que era impossível derrotar a melhor da turma. É explicado que a vida de Taylor sempre foi repleta de desafios. Ele é um caipira e aluno fracassado, nunca obteve uma nota decente, e seu desempenho sempre foi baixo. Ainda assim, ele nunca perdeu a esperança, mesmo em meio às dificuldades. Ed torce por Taylor enquanto ele tenta um novo ataque contra Lucy. Ed deduz que Lucy lançará uma magia de raio, mas, para sua surpresa, ela usa uma magia de vento, lançando Taylor longe mais uma vez, dessa vez, para bem longe. Lucy é declarada vencedora. E Ed permanece pasmo com a derrota de Taylor. Completamente arrasado, Taylor passa por Ed, que o encara. Ed percebe que isso pode ser um problema. Ele não pode deixar Taylor sozinho. É explicado que a magia usada por Lucy é uma proteção de vento, que automaticamente a protege de ataques repentinos usando o poder do espírito do vento. Trata-se de uma magia contínua, adquirida ao fazer um contrato com Merilda, um espírito de vento de alta classe. Ao cruzar com Lucy, Ed passa por ela tentando alcançar a Taylor. Ué, cadê minha carne seca? Ed explica que Marilda e Lucy são entidades separadas, mas, por Lucy ter se aproximado, acabou formando um contrato com Merilda, o que a tornou mais forte. O comentarista anuncia o próximo duelo, chamando Ed e a princesa tentando falar algo. Ed passa pela princesa sem dar atenção. Em seus pensamentos, ele pensa que Taylor precisa vencer e conquistar confiança, embora tenha perdido por causa da própria interferência de Ed em Silvania. Alcançando Taylor, Ed chama Taylor e tenta animá-lo, dizendo que ele fez o seu melhor e que o adversário não era um bom par para ele. Desesperado, Ed pede que Taylor não se deixe abater por algo assim. Em seus pensamentos, Ed lembra que muitas outras dificuldades virão, e que Taylor deve enfrentá-las, não ele. Mudando de cena,
É explicado que o primeiro a descobrir o discernimento inato foi o imperador Cruel. Essa habilidade não foi concedida por algum deus. A vida na realeza é cheia de intrigas e conspirações. Nesse abismo de desconfiança, a princesa desenvolveu esse sentido como uma forma de autoproteção. É por isso que a princesa pode confiar em sua habilidade. Havia uma grande admiração dentro da família imperial pela princesa. Mesmo quando ela percebia as intenções ocultas das pessoas, fingia não saber. A cena muda para Ed, que pede à princesa que pegue leve com ele, e ela responde o mesmo. Enquanto isso, as pessoas comentam sobre o que Ed disse a Taylor. A princesa ouve, ela entende por que as pessoas estavam agindo assim, criticando Ed, por tentar dar apoio ao Taylor, pois Ed usou sua posição para envergonhar seus colegas mais jovens. Quando isso não deu certo, ele foi flagrado alterando os resultados dos testes. No passado, ele era assim. Mas será que ainda é? Ela se pergunta, lembrando do desespero de Ed. A princesa deduz que talvez ele tenha sido sincero. Anunciam o início do combate. Preparando-se para o ataque, a princesa diz que Ed a confunde e que tirará suas conclusões com o duelo. Ela lança um ataque de água em sua direção, deduzindo que Ed deve usar magia de vento ou fogo. Ela imagina como ele reagirá e se questiona se isso será um grande final para se livrar dos pensamentos sobre Ed. Atingindo em cheio. Eu perdi. A princesa percebe que Ed já havia detectado a trajetória do ataque, mas, ainda assim, não se esquivou. A plateia fica surpresa com a rápida derrota de Ed, e o ridiculariza. Ed, tranquilo, diz que foi uma boa luta e agradece à princesa, afirmando que aprendeu muito com ela. A princesa, notando que ele desde que subiu ao palco, não manteve contato visual com ela desde o início, se pergunta se ele não tinha interesse em vencer o duelo, e a princesa é a declarada vencedora. Nos pensamentos, Ed revela que não tinha interesse no duelo, não era hora de duelar, procurando por Taylor. Ed reflete que é melhor não deixar a situação atrapalhar o cenário. Afinal, a princesa é um personagem importante, mas o protagonista deste mundo é Taylor. Se perguntando onde Taylor poderia estar, a princesa chama por Ed, e Ed, percebendo que ela está sem escolta, pergunta o motivo. Ela, irritada, grita: "Quem você pensa que é?" Confuso, Ed não entende o motivo da irritação e afirma que aprendeu muito com o duelo. A princesa, ainda mais irritada, acusa-o de não ter intenção de vencer, de ter apenas pensado em como sair do palco. E está certa. Ela explica que está tendo dificuldades para acompanhar as aulas, enquanto há quem queira dominar a escola. O mau humor do professor Glass não ajuda, e os servos sempre a lembram dos costumes da realeza. Alterada, ela pergunta quem ele pensa ser para complicar ainda mais a vida dela. Surpreso com tanta frustração, Ed coloca a mão no ombro da princesa e pede que ela respire fundo e se acalme, dizendo que não há motivo para tanto nervosismo. Envergonhada, ela pede que Ed esqueça tudo o que disse. Ed concorda e se pergunta se já pode ir. Quando ele está prestes a sair, a princesa decide se abrir. Porra! Ela revela que tem um péssimo hábito. Consegue fazer perguntas diretas, mas está sempre tentando adivinhar e prever o que os outros pensam. Isso provavelmente se deve ao tempo que passou no palácio, ansioso para ir embora e encontrar Taylor. Ed escuta enquanto a princesa pergunta se ele cortou relações com a própria família porque conhece o lado obscuro deles. Será que importunou Taylor só para ter um motivo para ser expulso da família? Pergunta a princesa. Ed fica surpreso com a precisão da dedução da princesa, embora ela não esteja completamente certa. Ele finge não saber de nada, já que isso é algo a ser investigado no futuro. Ainda é muito cedo. Do que você está falando? A princesa, furiosa, afirma que sua dedução faz todo sentido e, irritada, pergunta por que ele quis motivar Taylor. Sem dar muita importância, Ed responde que só queria zombar de Taylor, mas a sua mentira é perceptível, que deixa a princesa cada vez mais irritada. Mas estou falando a verdade. Mentira. A princesa pede que Ed a olhe nos olhos e repita isso, mas ele insiste que é verdade. Em seu íntimo, Ed sabe que deve manter o cenário original, pois é sua única esperança. Fala sério, mentira. A princesa, agora mais calma, revela que ainda não tem provas e o dispensa, mencionando que notou como ele olhava para a porta desde que começaram a conversa, o que indicava que era urgente. Ed agradece. Ao sair, Ed reflete que é a primeira vez que vê a princesa mostrar esse lado. Ele se pergunta como alguém que será fundamental no cenário inicial consegue se envolver em tantas situações e eventos, o suficiente para causar dores de cabeça. Reconhecendo sua influência no humor dela, Ed tenta confortá-la. Ele diz que as responsabilidades dela são muito maiores que as dele. Ele arrisca comentar que ela parece realmente cansada, e que, embora seja importante prestar atenção na complexidade da política, também é essencial relaxar um pouco. Afinal, ela não está mais no palácio, mas na Academia Silvania,
Foenia passou a vida tentando ver através das mentiras de todos, mas essa foi a primeira vez que alguém a viu de forma genuína. Voltando à sua busca, Ed percebe que perdeu muito tempo. Se ele desistir, sua vida confortável, e talvez até o mundo, podem acabar. Encontrando Taylor, Ed pensa no que poderia dizer. Porém, uma voz grita para ele se afastar e pede que não incomode mais Taylor. Era Hailey atriz, a heroína principal. Esse foi o vídeo de hoje. A obra se torna ainda mais empolgante com o passar do tempo, apresentando reviravoltas que destacam a força e a resiliência do protagonista. Recomendo que vocês acompanhem a história. Se desejam que eu traga a continuação, comentem vilão. Se querem ver mais conteúdos como este no canal, não se esqueçam de se inscrever, deixar seu like, que se curtiram o vídeo e comentar #continuação para eu saber que chegaram até aqui. Obrigado por assistir, e até o próximo vídeo.